O que realmente move uma pessoa? A obra-prima de Ludwig von Mises é toda sobre isso. E a resposta, olha, surpreende. Pois é, essa questão é central para tudo, da economia à nossa vida. Afinal, por que a gente age? Para Mises, a resposta começa de um jeito simples. A gente age com um propósito. É uma escolha para aliviar algum tipo de desconforto. E aqui está a grande virada de chave. Não somos apenas o homem sábio, somos o homem que age. É isso que nos define. E para uma ação acontecer, 3 coisas são pré-requisito: desconforto, uma visão melhor e a crença de que dá para chegar lá. E o ponto central é este: ninguém pode decretar a felicidade do outro. O valor é algo totalmente pessoal. É de cada um. Ok, mas se cada um age por si, como é que a sociedade funciona? De onde vem a ordem? A resposta é bem simples. Cooperar é vantajoso para todo mundo. Juntos, a gente produz mais. Simples assim. É incrível, né? As pessoas cooperam para alcançar seus objetivos e a sociedade surge, sem um plano central, naturalmente. E Mises inverte a lógica aqui. O individualismo de verdade leva à cooperação. Já o coletivismo, segundo ele, gera conflito. E o que nasce dessa cooperação toda? O mercado. Vamos entender como ele surge. Olha só, o mercado não foi planejado. Ele simplesmente emergiu das ações, das trocas e da especialização de cada um. Pensa nos preços como sinais. Eles comunicam o que é raro e o que é abundante, coordenando todo mundo sem ninguém precisar mandar. Então, a economia é a ciência que estuda essas leis da ação, bem como a física estuda as leis da natureza. Claro, nem todo mundo concorda com essa lógica. E Mises confrontou diretamente as ideias que, segundo ele, negavam essas regras. Ele foi contra a ideia de lógicas diferentes para grupos diferentes. Para Mises, as leis da ação são universais. Ponto. Mises era bem direto sobre isso. Dizia para deixar os cães latirem e simplesmente ignorar as críticas. O ponto para ele é que essas ideias não eram só filosofia. Serviam para justificar políticas que a economia já mostravam serem inviáveis. E todo esse raciocínio leva a uma condição final, que é simplesmente essencial: a liberdade. Liberdade, para Mises, não é ter superpoderes. É simplesmente poder escolher sem a coerção e a violência do governo. E essa é a grande sacada. Ele via a liberdade como o motor que impulsionou a civilização e o progresso. É impressionante, a partir de um único ponto que o ser humano age, ele desenrola toda uma teoria da sociedade. No fim fica a reflexão. Se a ação é o que nos define como humanos, o que então define a liberdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras gigantescas do pensamento econômico do século XX, A Ação Humana, do Ludwig von Mises. É um livro que tem fama de ser bem denso, sabe? Mas o legal, a beleza da coisa toda, está na ideia central, que é de uma simplicidade poderosa. Pensa só, um sistema de pensamento inteirinho construído a partir de um único ponto de partida. Então, para a gente entender como essa construção funciona, vamos seguir o próprio raciocínio do Mises. A gente começa com a lógica da ação, depois vê como isso leva à sociedade e ao mercado, aí a gente analisa o famoso problema do cálculo e, no final, as implicações disso tudo para a liberdade e para a civilização. Ok, vamos direto ao ponto, a pergunta que está no coração de tudo isso. O que é que nos faz agir? Pensa bem, por que uma pessoa escolhe trabalhar, construir alguma coisa, fazer uma troca, em vez de, ficar parada? Para Mises, a resposta para essa pergunta não é só filosofia, não. É o ponto de partida de toda a ciência econômica. E a resposta dele é esse axioma central aí. A ação humana, olha, não é um simples reflexo, tipo piscar o olho. É um comportamento que tem um propósito, uma intenção. A gente age porque sente algum tipo de desconforto, uma insatisfação e, o mais importante, a gente consegue imaginar um estado de coisas melhor. Então o objetivo de toda e qualquer ação é sempre aliviar essa insatisfação. Pode ser matar a fome, buscar conhecimento, ajudar alguém, não importa. É sempre essa busca, sair de uma situação que a gente acha menos satisfatória para uma que a gente acha mais satisfatória. E o mais impressionante, a parte que realmente expande a mente, é que a partir dessa ideia que parece tão simples, o Mises defende que dá para deduzir uma ciência inteira. E olha, não é uma ciência de laboratório com tubo de ensaio e tal, mas uma ciência da pura lógica. Essa ciência tem até um nome que é praxeologia, e o ponto genial aqui é a analogia que ele faz. O Mises propõe o seguinte: as leis da ação humana são tão universais quanto as leis da física. Pensa bem, do mesmo jeito que um físico estuda a gravidade, sem ficar julgando se ela é boa ou ruim, ela simplesmente é, o praxeologista estuda as consequências lógicas do fato de que a gente age com o propósito,
É um estudo de como as coisas são, e não de como elas deveriam ser. Ok, beleza. Mas como é que a gente sai de uma única pessoa agindo para a complexidade de toda a nossa sociedade? A resposta, de novo, está na sequência lógica que o Mises constrói. E a lógica é, olha, surpreendentemente direta. Tudo começa com um indivíduo, cada um querendo melhorar a própria vida, certo? Aí rapidamente as pessoas percebem uma coisa. Cooperar é muito, mas muito mais produtivo do que agir sozinho. E isso leva quase que naturalmente à divisão do trabalho, onde cada um se especializa naquilo que faz melhor. E qual o resultado final dessa busca toda que começou individual? A própria sociedade. Então, o ponto crucial aqui é este. A sociedade, nessa visão, não é uma coisa mística, sabe? Ou um contrato social imposto de cima para baixo. Não, ela simplesmente emerge de forma orgânica das ações de milhões de pessoas, cada uma buscando seus próprios objetivos da maneira mais eficiente possível. Beleza, mas com milhões de pessoas especializadas, cada uma agindo e cooperando, como é que tudo isso se coordena? Tipo, quem está no comando disso tudo? A resposta do Mises para isso nos leva direto para o coração da economia, o mercado. E bem no centro desse mercado, existe um princípio que é, radicalmente poderoso: a soberania do consumidor. A ideia é que não são os governos que mandam, nem mesmo os grandes empresários. No fim das contas, quem realmente decide o que vai ser produzido são as escolhas diárias de milhões e milhões de pessoas. É como se cada compra fosse um voto. E cada vez que alguém escolhe não comprar alguma coisa, também é um voto. Esses votos, em dinheiro, funcionam como um sinal para os produtores sobre o que a sociedade de fato quer. As empresas que acertam o alvo e atendem a esses desejos, elas lucram. As que erram, elas têm prejuízo. E é exatamente esse mecanismo de lucro e prejuízo que acaba direcionando o capital e o trabalho para onde eles são mais urgentes, mais necessários. Mas como é que essa comunicação em massa acontece? A resposta é através dos preços. Pensa nos preços como se fossem a linguagem do mercado. São eles os sinais que conseguem condensar uma quantidade absurda de informação, tipo sobre a escassez de um recurso ou sobre o quanto algo é desejado, e isso permite que, um agricultor na Bahia e um engenheiro em São Paulo, que nunca nem se viram na vida, consigam coordenar os seus planos sem nem perceber. É fascinante. E é justamente por entender os preços como esses sinais de informação que a gente chega na crítica mais famosa e talvez mais devastadora de Mises, o problema do cálculo econômico em um sistema socialista. Essa comparação aqui resume o argumento de forma perfeita. Vamos lá. Numa economia de mercado, a propriedade privada permite a troca, e a troca gera preços. Com os preços, é possível calcular se algo deu lucro ou prejuízo. Simples. Agora, num sistema socialista, onde não existe propriedade privada dos meios de produção, não tem como ter trocas genuínas desses bens. Sem troca, não tem preço de mercado. E aí vem o ponto crucial. Sem preços, como é que um planejador central vai saber se é mais urgente para a sociedade usar aço para construir uma ponte ou usar esse mesmo aço para construir um hospital? Fica simplesmente impossível saber. O Mises era conhecido por não ter papas na língua, e essa citação sobre oceanos e limonada é um exemplo perfeito disso. Ele usava essa imagem para criticar o que ele via como um pensamento utópico, um pensamento que simplesmente ignora o problema mais básico de todos, a escassez. A questão para ele não era ficar sonhando com um mundo de abundância infinita, mas sim como a gente lida com a realidade de alocar os recursos finitos que a gente de fato tem. E essa é a conclusão que é, de fato, brutal. Para o Mises, sem o cálculo econômico que os preços tornam possível, simplesmente não existe economia racional. É como pedir para um engenheiro construir um arranha-céu, só que sem fita métrica, sem as plantas do projeto, sem as leis da física, seria só tatear no escuro. E, finalmente, o Mises eleva essa análise econômica toda para um outro patamar, chegando numa conclusão, filosófica sobre a própria civilização. O argumento final dele é o seguinte: a ordem social que permite toda essa cooperação complexa, a divisão do trabalho, a prosperidade, em outras palavras, o mercado, não é só um sistema técnico, uma engrenagem. Ela está fundamentalmente ligada à liberdade individual, à liberdade de escolher, de ter propriedade, de trocar. Portanto, na visão dele, quando se ataca o mercado, no fundo o que se está atacando é a própria base da liberdade. E essa citação do Spinoza, que o Mises adorava usar, diz muito sobre o estilo dele, intransigente. Ele tinha uma fé, imensa na força da lógica e da razão. Para ele, as críticas que não enfrentavam os argumentos econômicos dele de frente,
eram só barulho, latidos que um pensador sério deveria simplesmente ignorar e continuar seu trabalho. E tudo isso nos traz de volta ao começo, fechando o círculo com uma pergunta fundamental. Depois de montar esse quebra-cabeça lógico imenso, a obra do Mises nos força a pensar. Afinal de contas, a economia é sobre dinheiro, sobre gráficos, sobre riqueza? Ou ela é sobre algo muito mais profundo? O estudo da própria escolha humana e de como a gente age para navegar num mundo onde, simplesmente, não podemos ter tudo.